Nos encontramos mais uma vez aqui no programa Lugar de Paz Especial, sempre inédito, às terças-feiras, às 10 da manhã, às 10 da noite, em vários horários também. Não importa o momento que você esteja assistindo, seja muito bem-vindo. E eu agradeço a você por abrir a porta da sua casa, por estar acompanhando a gente, aonde quer que você esteja aí. Eu sei que tem muita gente que está acompanhando também, de repente, numa repartição pública agora, num lugar público, num consultório, no hospital. De alguma maneira, Deus tem uma mensagem para mim e para você através desse programa. O programa Lugar de Paz Especial, ele tem o objetivo durante meia hora de trazer temas sobre esperança, sobre conforto, sobre decisão também, certeza. Hoje, especificamente, vamos falar a importância de uma entrega completa a Jesus. É o tema de hoje, que a gente vai abordar e trazer para você também. Seja muito bem-vindo, você pode participar com a gente aqui no programa Lugar de Paz Especial e também no programa Lugar de Paz. O programa Lugar de Paz, ele é de segunda a sexta, às 5 horas da tarde. Ele é o primeiro programa relacionado à oração aqui da TV Novo Tempo. Sabemos que tem muita gente que tem as suas lutas, as suas necessidades, os seus clamores, independente da crença religiosa. Nós abrimos um espaço para você fazer o seu pedido. Eu estou com você sempre orando, a gente abrindo a palavra de Deus, aconselhando, conversando de uma forma interativa, ao vivo também. E aqui no programa Lugar de Paz Especial, a gente abre a oportunidade para você também participar com a gente, escrever, mandar sua mensagem através das redes sociais. Uma delas é o Facebook. O Facebook do Lugar de Paz é facebook.com/lugardepaz.nt. É bem fácil, bem simples, você pode seguir a gente, pode compartilhar também, sempre com uma mensagem para você. A segunda maneira de você interagir com a gente também através do programa Lugar de Paz e do programa Lugar de Paz Especial é através do Instagram. O nosso Instagram é o @lugardepaz. Eu vou aproveitar, vou fazer o seguinte, eu quero mandar um abraço para as pessoas que estão acompanhando a gente tanto no Facebook quanto no Instagram nesse momento. É sempre muito bom a gente ter essa interatividade aí. A Ana Lúcia é de Campo Grande, no Rio de Janeiro, escreveu agora pelo Facebook. Também a Gorete Medina, que é de Manaus, acompanhando também. Um abraço, tem um carinho muito especial por Manaus, uma cidade muito querida. Muita gente acompanha Novo Tempo também. E é claro, Campo Grande, na grande Rio de Janeiro. Um abraço para todos aí. O Igor Santiago, ele é de Gravataí, Rio Grande do Sul, está mandando um abraço também. A Rosana Maia, de São Paulo, capital. E também a Madalena Bernardes, de Rancharia, que é interior de São Paulo, acompanhando aqui o programa Lugar de Paz. Um abraço para todos que acompanham a gente. Eu quero lembrar também que cada mensagem que a gente tem apresentado aqui, cada tema, ele está lá no nosso YouTube também. Está na tela ali agora, youtube.com/lugardepaztv. O tema de hoje estará lá no YouTube e também os demais temas que já foram apresentados aqui estarão também. Caso você queira compartilhar, assistir novamente, rever o tema, de repente pegar os trechos principais sobre a mensagem, você pode acompanhar a gente também, tá bom? E antes da gente abrir a palavra de Deus, eu quero oferecer para você gratuitamente esse guia de estudos Ensinos de Jesus. Já que a gente vai abordar sobre mais um ensino de Jesus, sobre mais uma lição de Jesus hoje, nós decidimos apresentar esse guia de estudos, Ensinos de Jesus. É gratuito, é uma oportunidade de você aprender um pouquinho mais acerca da palavra de Deus, os ensinos que Jesus apresentou no passado para os discípulos, para os seus seguidores e que são válidos ainda nos dias de hoje, que são importantes para mim e para você. É gratuitamente, é só entrar em contato com a gente pelo telefone que é o 12 21 27 31 21. Você pode entrar em contato em horário comercial por esse telefone, tá? Pede, assistir, fala assim, olha, eu assisti no Lugar de Paz Especial, estavam oferecendo e as atendentes vão com muito carinho atender você, tá bom? E além disso, além também da participação por telefone, você pode pedir através do blog, tá? O nosso blog é novotempo.com/lugar de paz. E lá dentro tem um ícone ali, um local onde você vai preencher os seus dados, seu nome, seu endereço e a gente vai encaminhar para a sua casa também, tá bom? Vamos em frente, abrindo a palavra de Deus e antes da gente aprender um pouco mais as lições que Ele tem para nós, nós vamos orar nesse momento, abrindo o nosso coração para que Ele fale conosco. Vamos orar. Bondoso Deus, grandioso Pai,
muito obrigado por cada pessoa que nos acompanha nesse momento, que de uma maneira profunda e especial o Senhor alcance o coração de cada um de nós. Nós muitas vezes não sabemos o que precisamos, mas o Senhor sabe. E que a Tua palavra fale a nós nesse momento. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Existe um monumento aqui no Brasil, uma estátua, que é um dos grandes símbolos do Rio de Janeiro e do Brasil também. Você sabe o que eu estou dizendo. É o Cristo Redentor. O Cristo Redentor foi inaugurado em 1931 e é conhecido hoje também como uma das 7 maravilhas do mundo e um dos lugares mais visitados do Brasil e do mundo também. Foi um presente que o Brasil recebeu na época e ainda muito conhecido e valorizado nos dias de hoje. Quando a gente se lembra do Cristo Redentor no Rio de Janeiro, automaticamente a gente associa aquela imagem de Cristo com os braços abertos à cruz. Nós percebemos então que, de alguma maneira, o Brasil, ainda que seja através de um monumento, tem uma relação, ainda que simbólica, com a cruz. Uma outra lição também é que em 1500, quando o Brasil foi descoberto, a entrada foi pelo nordeste do Brasil, o Brasil foi chamado de terra de Vera Cruz. E o primeiro monumento colocado no Brasil pelos portugueses foi uma cruz fincada em nossa terra. Um símbolo de uma cruz, dando início ao Brasil. Eu acho que você sabe também que o Cruzeiro do Sul, uma constelação, algumas estrelas, elas podem ser vistas somente nessa região do mundo. Alguns locais não conseguem enxergar. O Brasil consegue enxergar, é um dos países que consegue enxergar a constelação Cruzeiro, tem a ver com cruz, Cruzeiro do Sul. Por que eu estou dizendo essas coisas aqui? É uma relação ainda que simbólica do Brasil com a cruz. A nossa história, a nossa trajetória, as nossas características estão relacionadas ao cristianismo, à cruz. Agora a pergunta que eu faria para você é, será que o Brasil, eu sei que existem pessoas de vários locais do mundo assistindo a gente, mas será que o Brasil conhece realmente a cruz? Será que você e eu conhecemos realmente o significado real da cruz na minha vida e na sua vida? Para muitos, a cruz é algo indesejado, é algo louco. E a gente começa já com um texto bíblico, um texto da palavra de Deus que traz uma lição para mim e para você. A epístola de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, é o texto bíblico, no capítulo 1, versículo 18. Capítulo 1, verso 18 diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Paulo muitas vezes foi chamado de louco, porque ele pregava um Deus crucificado. Imagine isso. Paulo era chamado de louco e a Bíblia diz assim, através das palavras de Paulo, que para muitas pessoas a cruz é loucura. Pregar sobre um Cristo louco, um Cristo crucificado, se gloriar na cruz. Paulo certa vez diz assim, se eu tenho que me gloriar em alguma coisa, não é pelo conhecimento que eu tenho, pela influência, por aquilo que eu conquistei, eu quero me gloriar na cruz de Cristo. Que loucura para muita gente. Mas eu queria que hoje a gente se focasse em algo. A cruz é o maior poder à nossa disposição. Porque a cruz representa o poder de Deus. E nada é maior do que o poder de Deus na vida de uma pessoa. A cruz de Cristo na minha vida e na sua vida. O que é a cruz? Qual o símbolo? Não um símbolo, de repente, de um monumento, não uma cruz num cemitério ou na fachada de uma igreja, ou de repente numa tatuagem nas costas de um jovem gritando e vibrando num estádio de futebol. Não é essa cruz que eu estou falando. Estou falando de um símbolo profundo da cruz, porque cruz nós vemos em todo lugar. Você vê no cemitério inúmeras cruzes. Você vai numa igreja protestante, tem uma cruz. Você vai numa igreja católica, tem uma cruz. Estamos cercados. Mas às vezes a gente não entende o símbolo, o real sentido da cruz na nossa vida. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 23. Se você puder, abra sua Bíblia. Lucas 9,
verso 23, começa a trazer algumas lições para mim e para você. Aqui diz o que é a cruz, mas antes de nós lermos esse verso, eu queria perguntar para você, o que não é a cruz? Nós vamos ver o que é a cruz, mas o que não é? A cruz, ela não é um problema na nossa vida. Por exemplo, você já deve ter ouvido a frase assim, olha, que cruz que eu tenho que carregar, esse meu marido é uma cruz, essa minha doença é uma cruz. Muitas pessoas dizem assim, olha, esse filho meu que usa drogas é a cruz que eu tenho para carregar. Esse vizinho meu que põe um som alto em determinado horário é a cruz que eu tenho que carregar, tenho que conviver. Isso são problemas, isso são lutas que eu e você temos, cada um de nós temos. A Bíblia diz o que de fato é a cruz. E nós lemos então, no capítulo 9, verso 23 de Lucas, dizendo assim, Jesus dizendo para mim e para você, para todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. O que é a cruz? A cruz é um dos maiores desafios do ser humano. Renunciar o próprio eu. Renunciar às próprias vontades. E aí eu pergunto para você, é fácil? Será que é fácil a gente dizer assim, Senhor Deus, a partir de hoje, quem decide a minha vida não sou eu mais. Quem escolhe com quem eu vou me casar, com quem eu vou namorar, qual a cidade eu vou viver, qual a roupa eu vou comprar, não sou eu mais, é o Senhor. E isso diariamente, em todos os aspectos. A Bíblia diz assim que a cruz é a renúncia da própria vontade. E esse é um grande desafio que nós temos, entender e viver a cruz na nossa vida. Jesus diz assim, quem quiser me seguir, vai ter que entender que tem que renunciar os seus próprios desejos, as suas próprias paixões, as suas próprias lutas. A cruz, em primeiro lugar, ela é renúncia, renúncia do eu. Você já aceitou a cruz de Cristo na sua vida? Eu pergunto para você de coração aberto agora, com um sorriso no rosto. Você já se entregou a Jesus? Você já entregou as suas vontades nas mãos de Deus? Os seus desejos mais profundos? Os seus pecados mais acariciados? A Bíblia diz assim que se você quer ser um seguidor de Cristo, não basta você ter uma cruz em casa, venerar uma cruz, não basta você simplesmente enxergar cruzes ao seu redor ou viver um país que tem como essência a cruz. Você tem que rejeitar o eu a cada dia. E eu tenho que rejeitar o meu eu, os meus desejos. Paulo dizia o seguinte, apesar de ser um homem que vivia ao lado de Deus, que rejeitou tudo, ele dizia assim, eu tenho que esmurrar o meu corpo a cada dia, porque a minha vontade é viver para mim, os meus próprios gostos, os meus próprios desejos. E Paulo disse, eu tenho que rejeitar isso todos os dias e tomar a cruz de Cristo Jesus. Eu quero repartir uma história com você, porque a cruz de Cristo ela é renúncia, mas a cruz de Cristo é transformação também. Essa história eu ouvi certa vez, não sei nem se ela é real, mas eu creio que ela traz uma lição para nós. Certa vez um pastor estava numa igreja pregando, e ele começou a falar sobre Cristo, sobre a cruz, sobre a salvação, sobre o plano da redenção, o plano de salvação, sobre a volta de Jesus. Era um domingo à noite e, de repente, no meio da igreja, um homem simplesmente se levanta e começa a confrontar aquele pastor, dizendo assim, olha, pastor, tudo que você está falando aí é besteira, é tolice, é loucura. E aí a gente volta para o texto da Bíblia, a cruz para muitos é loucura. E aquele homem começa a acusar aquele pastor. E além de acusar, ele diz assim, e outra pastor, eu desafio você a vir com esses argumentos aí. Você vem com esse argumento bíblico de cruz, e eu quero apresentar os meus argumentos contra tudo isso. Agora você imagina aquele pastor em pé no púlpito, em meio a uma grande congregação, desconcertado. Mas naquele momento, Deus toca o coração daquele pastor. E ele diz assim, você quer discutir comigo? Ele diz,
Eu estou disposto. Coloque os seus argumentos, eu coloco o meu. E aquele pastor disse assim, olha, ok, pode escolher o lugar, pode escolher a hora, pode escolher o tema, pode escolher o dia, fique à vontade, você pode escolher, mas com uma condição, apenas uma. E aquele homem disse, qual é a condição, pastor? Que você leve apenas uma pessoa que foi transformada por aquilo que você acredita. Um homem que vivia nos vícios e hoje é uma nova pessoa porque aprendeu acerca do evolucionismo, porque aprendeu acerca do humanismo. E eu, disse o pastor, vou levar 100 pessoas que foram transformadas por aquilo que eu acredito. Você leva uma, eu vou levar 100 pessoas. A história diz que naquele momento o homem fica desconcertado porque ele não se lembrava nem sequer de uma pessoa que havia sido transformada por aquilo que ele acreditava. Enquanto ele se assenta, alguns membros, amigos, visitantes daquela igreja se levantam dizendo, pastor, eu sou uma prova de que o que o senhor está pregando aí é uma verdade. Eu pergunto para você que está em casa, a cruz de Cristo é renúncia, mas a cruz de Cristo é transformação também. Se eu perguntasse para muitas pessoas que estão assistindo esse programa agora, se você é uma prova viva de que a cruz de Cristo transforma, muitas pessoas poderiam vir aqui ao meu lado, aqui no estúdio agora, centenas e milhares de pessoas e diriam o seguinte, eu sou uma prova que a cruz não é loucura, que a cruz é o poder de Deus que transforma. Porque eu fui transformado, transformada pela cruz. Mas eu sei que existe muita gente que está assistindo também, que quem sabe não teve essa experiência com a cruz ainda. A experiência da renúncia, de rejeitar o eu, de rejeitar os prazeres momentâneos, de rejeitar aquilo que aparentemente é a alegria e felicidade desse mundo passageiro. Jesus pode transformar. Ele espera que primeiro a gente renuncie os nossos gostos, e Ele faz uma mudança dentro do nosso coração pela cruz de Cristo. Eu gosto muito de uma frase acerca da cruz que diz o seguinte, que a cruz de Cristo, ela abre as portas do céu e ela fecha as portas do inferno. A cruz de Cristo é o poder de Deus na vida daqueles que precisam, daqueles que buscam, daqueles que acreditam, embora seja loucura para o mundo, embora o mundo esteja envolvido com a cruz em todos os cantos, poucos conhecem o sentido da renúncia da cruz. Mas a cruz não é somente algo que ela espera de nós, que Cristo espera de nós. A cruz não é somente renunciar, mas a cruz, ela oferece algo para mim e para você. E eu queria que você lesse comigo, Filipenses 4, verso 7. É um texto muito bonito. Filipenses, capítulo 4, verso 7, diz assim, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A cruz de Cristo traz a paz, que excede todo entendimento, que transborda toda a compreensão humana. Nenhum ser humano consegue entender o quanto a cruz traz paz. Nós estamos aqui no lugar de paz. Muita gente busca paz. Muita gente busca esperança, conforto, alegria. E a palavra de Deus diz assim que somente a cruz de Cristo, somente a renúncia, a entrega e a transformação que Ele faz em nós pode trazer paz. Eu tenho uma experiência que me marcou muito na minha adolescência. Não aconteceu comigo, aconteceu com um pastor. E eu liguei para ele, Hugo, posso contar a sua história? Ele, pode contar. Pastor Hugo Portugal. Ele é pastor em Minas hoje. Ele viveu uma experiência de vida extraordinária. Eu vivi uma parte dessa história. Eu tinha 14 anos. O Hugo era filho único. A mãe dele casou-se novamente. E teve mais 2 filhos de um novo casamento. Num determinado momento, a mãe do Hugo saiu dos caminhos de Deus. Mas quando ela viu os 3 filhos crescendo, ela disse assim, eu tenho que voltar para Deus. Eu tenho que criar os meus filhos no caminho de Deus.
Só que o esposo, o atual esposo, pai dos 2 filhos, não gostava que ela fosse à igreja. E a frase dele era a seguinte: olha, você vai para a igreja, você não quer saber de Deus, você quer saber de homem, você vai na igreja atrás de homem. Já ouviu isso? Existem alguns homens que pensam assim, tratam mulheres assim: você vai para a igreja atrás de homem, você não vai na igreja atrás de Deus. E ele ofendia, ele humilhava e ele questionava. Eu me lembro que uma vez eu fui fazer uma visita em uma das igrejas. Eu frequentava uma outra determinada igreja, numa outra região da minha cidade. Eu fui visitar a igreja que o Hugo frequentava. Eu era um adolescente ainda, fiquei de pé na igreja, no finalzinho, encostado na parede, assistindo a pregação lá na frente. De repente, o padrasto do Hugo, esse homem, ficou ao meu lado e ele disse o seguinte: hoje vai acontecer, foram as palavras dele, uma desgraça aqui dentro. Minha cidade era fria, é fria ainda. Ele abriu e tinha uma arma dentro da blusa dele. E eu fiquei assustado, um adolescente, ele dentro da igreja. Eu falei, ele vai querer dar um tiro em alguém dentro da igreja. O fato é que ele não fez isso, foi embora. As semanas foram se passando. E a mãe do Hugo intensificando a comunhão com Deus, levando os filhos à igreja. Chegou um momento em que aquele homem não aceitou mais. E a história foi mais ou menos assim. Era um sábado à noite, o Hugo estava na casa dos avós, o irmão mais novo também, e o irmão do meio, com o pai e com a mãe em casa. O Hugo resolve, na casa dos avós, tirar um versinho bíblico. Já ouviu falar das preciosas promessas, aqueles versinhos? E Deus direciona ele para tirar alguns versos. Deus não fala normalmente com versos isolados, Ele espera que nós estudemos a Bíblia, mas muitas vezes Deus fala de maneiras que nós não entendemos. E o Hugo pega um versinho, no verso estava escrito assim: aquele que está em Cristo, ainda que morra, novamente viverá. Sabe quando você tira um verso, você não quer ler aquele verso? Você quer um outro. E ele tirou outro verso, e estava escrito assim: o pão e a água nunca faltarão na tua botija. Ok. Naquela mesma noite de sábado, enquanto Hugo estava na casa dos avós, retirando esse verso, ele acredita que no mesmo momento, o padrasto leva a mãe para o banheiro, dá 5 tiros na cabeça dela, pega a arma, coloca na boca e se mata. Eu pude presenciar o velório, ainda adolescente. Eu me lembro que o velório foi no mesmo ambiente, em salas separadas. Numa sala, a família do padrasto, na outra sala, a família da mãe. Um clima difícil, você pode imaginar. Eu me lembro que eu cheguei e fui ver no caixão aquele homem que havia matado a esposa e se matado. Um semblante sombrio, um semblante estranho. E eu olhei no semblante daquela mulher que possivelmente havia sofrido, tentado se desvencilhar, lutar, um semblante de paz. Mesmo no caixão, um aparente sorriso no rosto. Eu aprendi uma lição quando eu era adolescente ao ver essa cena. A cruz de Cristo traz paz em meio aos mais profundos sentimentos de dor. A cruz de Cristo, ela pede renúncia. A cruz de Cristo, ela traz transformação. Mas a cruz de Cristo traz paz. Não importa o que você esteja vivendo, você pode ter paz. Porque a paz, ela é vivida mesmo em meio aos dramas e problemas. Porque a paz não é aquilo que está fora de nós, é aquilo que Deus coloca dentro de nós. Deus tem cuidado da sua história, da sua vida. Eu vejo na história do Hugo, ele tirou 2 versos. Aquele que está em Cristo novamente viverá. Ele espera um dia reencontrar a mãe dele. Jesus prometeu isso. E a cruz não é loucura. A cruz é a certeza que Jesus um dia vai voltar. A cruz não é loucura.
A cruz prometeu que o pão e a água não faltariam na botija dele. Hoje, pela graça de Deus, ele é um pastor. E Deus preservou a história desse jovem, desse pastor. Eu vejo nessa história uma lição sobre a cruz para mim e para você. Rejeite o eu, rejeite as suas próprias vontades. Entenda e viva o verdadeiro sentido da cruz, a renúncia. O que você precisa deixar de lado? O que eu e você precisamos rejeitar? O que a cruz de Cristo espera de nós? O que tem prendido você ainda aos prazeres desse mundo? A cruz é a renúncia. E Deus espera essa renúncia minha e sua nesse momento. A cruz é uma transformação. E ela pode transformar a minha vida e a sua vida também. Mas a cruz de Cristo, ela traz a paz que transborda a compreensão de qualquer ser humano. Como pode alguém sofrendo ter paz? Pela cruz. Como pode alguém no leito de morte ter paz? Pela cruz. Como pode alguém viver um pior momento da sua vida e ter paz? Pela cruz. E nesse momento Jesus faz um convite para mim e para você. Dizia Jesus a todos: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz hoje, agora, e siga-me. Eu vou orar por você agora, por mim, para que a cruz de Cristo faça sentido, faça parte e dê paz ao meu e ao seu coração. Bondoso Deus, obrigado porque a cruz não é loucura para nós. Para muitos é, mas para nós é o poder de Deus que transforma vidas, que renova corações, dos quais milhares poderiam testemunhar nesse momento. Nos ajude, Senhor Deus, a rejeitarmos o nosso eu, a renunciarmos às nossas vontades e com isso termos a paz que só o Senhor pode dar. Tranquilize cada coração nesse momento. Nos abençoe e esteja sempre ao nosso lado, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.